hoje a gente vai falar sobre probabilidade condicional. O que que é isso, né? Quando você tem um evento em que existe uma restrição do número de casos possíveis. Como assim? Esqueçam o que vocês estão vendo aí por enquanto e pensem no que eu vou dizer, tá? Se concentrem no que eu vou dizer. Suponha que eu vou lançar um dado, e aí eu lancei esse dado e deu um certo resultado. Que vocês já sabem que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou 6. Mas aí eu digo assim, o resultado não foi 3, tá? Eu te dou uma certeza, o resultado não foi 3. Aí tu vai pensar, bom, se o Jonathan tá me dizendo que o resultado não foi 3, pode ter caído 1, pode ter caído 2, o 4, o 5 ou o 6. Foi um desses aqui, né? Então perceba que nesse tipo de situação, onde eu dou a certeza de uma coisa que não aconteceu, eu tenho uma restrição do espaço amostral. O espaço amostral deixa de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ser só esse aqui. Pode ter caído 1, pode ter caído 2, o 4, o 5 ou o 6. Porque eu estou te dando a certeza que o resultado não foi 3, tá? Aí suponha que eu pergunto assim, qual foi a probabilidade do resultado ser menor do que 3? Aí você vai olhar quantos são os resultados favoráveis, os casos favoráveis, que são quem? Ora, quantos são menores que... Quem são os menores do que 3? 1 e o 2 só. 1 e o 2, né? Então, eu tenho 2 casos favoráveis de um total de quantos casos possíveis? 5, né? 2 quintos. Professor, por que não é 2 sextos? Porque eu te dei a certeza que o 3 não foi resultado lá, quando eu lancei o dado, tá? Então, basicamente, a ideia por trás da probabilidade condicional é essa. Tem uma restrição, tá? Que está diminuindo a quantidade de casos possíveis. A ideia é essa. Então, vamos lá. Isso que trata a probabilidade condicional. Nos experimentos aleatórios, nos quais há uma condição que restringe a quantidade de casos possíveis, aplica-se o estudo de um tipo de probabilidade denominado probabilidade condicional. Ou seja, tem um evento aleatório, só que tem uma condição que você sabe de antemão, tá? Você tem uma certeza de antemão que um certo resultado não vai acontecer, tá? E aí você tem uma probabilidade condicional. O objetivo é determinar as chances de ocorrência de certo evento A, sabendo que outro evento B aconteceu. Então, no problema inicial aqui que eu comentei com vocês, qual é o evento A? O evento A é retirar um número menor do que 3. Qual é o evento B, que é o condicionante? O 3 não saiu, tá? Então, você sabe que o 3 não saiu. Então, pode ter saído 1, 2, 4, 5 e o 6, e eu queria as chances de sair 1 ou 2. Quais as chances de sair 1 ou 2? 2 quintos. E aí você já sabe que na forma de porcentagem isso aí é 40%, né? Digamos assim, tá? Então eu vou continuar aqui, vamos lá. Então, o objetivo é determinar a chance de ocorrência de um certo evento A, sabendo que outro evento B ocorreu. Vejamos um exemplo. O João lançou um dado comum e honesto. Qual a probabilidade de que o número observado na face superior seja par, sabendo que ele é menor do que 6? Tá certo? Então, preste atenção qual é o problema. Qual é o evento A e qual é o evento B. Que o evento B, aqui, é o que vai condicionar os resultados, tá? Então, ó, ele lançou um dado comum e honesto. Qual a probabilidade de que o número observado na face superior seja par? A gente quer que o número observado na face superior seja par. Então, esse aí vai ser o evento A, né? O número observado na face superior seja um número par. Esse é o evento A. O que seria o conjunto que representa o evento A, pessoal? 2, 4 e 6, né? Os pares no dado são 2, 4 e 6, então o evento A seria isso. Aí, depois do sabendo que, vem o condicionante aqui, ó. Sabendo que, esse aqui é o evento B, ó, que aconteceu. Ele é menor do que 6. Então, o evento B, bom, se o número é menor do que 6, então só pode ser o quê? 2, 4, opa, desculpa. Se o número é menor do que 6, pode ser o quê? 1, 2, 3, 4 ou 5. Isso aqui seria o evento B. Aí você pode pensar assim, bom, mas aí ele quer a probabilidade de que seja o quê? Par. E aí os pares menores do que 6 só tem quem? O 2 e o 6. Então eu tenho 2 casos favoráveis de um total de quantos casos?
Lembrando que você sabe que o número lá é menor do que 6. Pode ter caído 1, pode ter caído 2, pode ter caído 3, 4 ou 5. 2 quintos, tá? Então, a ideia aqui, que eu estou garranchando aqui por enquanto, ela já está bem formalizada aqui, tá embaixo, e a gente vai só acompanhar. Preste bastante atenção, porque o método é o mesmo aqui, tá? A ideia. Vamos lá. Então, qual é a solução? Primeiro, vamos observar quais são os eventos A e B. Qual é o evento A e qual é o evento que vai condicionar aqui a restrição do espaço amostral. O evento A, o número observado na face superior ser par. Quem é o evento B? É o que vem depois do sabendo que, ó. Sabendo que ele é menor do que 6. Então, esse é o evento condicionante. O número observado na face superior menor do que 6. Assim, os conjuntos a eles associados, a esses dois eventos, são: quem é o conjunto A? 2, 4 e 6, tá bom? Que são os pares, os resultados pares possíveis. Quem é o B? O B vai ser o quê? 1, 2, 3, 4 e 5, porque você já sabe aqui no enunciado, ó, você já sabe aqui de antemão que o resultado que deu lá no dado ele é menor do que 6. Pode ter caído 1, pode ter caído 2, pode ter caído 3, pode ter caído 4, pode ter caído 5. A pergunta é, quais as chances de que esse número seja par? Quais as chances de ter caído 2 ou ter caído o 4? Que são pares menores do que 6, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, é importante perceber que o número de elementos de B será o número de casos possíveis, pois pelo enunciado do problema, já se sabe de antemão, tá vendo aqui, ó, sabendo que, já se sabe de antemão que o resultado obtido é um número menor do que 6. Pode ter sido 1, 2, 3, 4 ou 5, como eu falei, tá? Então, essa ideia que é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na frente. Eu ler. Não, então vamos aqui para a próxima página. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos aqui. Agora, precisamos determinar a quantidade de casos favoráveis. A quantidade de casos possíveis, a gente sabe, ó, 1, 2, 3, 4 ou 5. Essa é a quantidade de casos possíveis, que vai ficar embaixo da fração. Qual vai ser a quantidade de casos favoráveis? Então, ora, para isso, basta observar que os números pares menores do que 6 são o 2 e o 4. Portanto, temos dois casos favoráveis. O 6, como eu já falei, não pode cair, porque você sabe que o resultado que deu no dado é menor do que 6. Só pode ter caído 2 ou o 4 para ser par, né? Para ser par. Denotando por F igual a 2, 4, né? O conjunto de casos favoráveis, temos então que a probabilidade procurada é número de elementos do conjunto F sobre o número de elementos do conjunto B. Ou seja, 2 sobre 5, né? Então, você já sabe, a probabilidade é 2 quintos, ou, de maneira percentual, só para revisar, você pega o 2 quintos e multiplica por 100, então você vai ter 200 dividido por 5, que dá o quê? 40%. Então, probabilidade condicional, ela está sempre envolvida com problemas assim. Existe uma restrição que diminui o número de casos possíveis, tá? Aí você vai calcular o número de casos favoráveis ao evento e vai dividir pelo total de casos possíveis, né? Claro, prestando atenção qual é a restrição. Agora, a gente vai prestar atenção aqui e entender a notação que é utilizada, tá? Então, o símbolo P, A barra B, representa a probabilidade de ocorrência do evento A, sabendo, né? Sabendo que B aconteceu, dado que B ocorreu, se B ocorreu e assim vai, tá certo? Então, isso aqui é a probabilidade condicional que está representada com essa notação. Ainda com relação ao problema acima, preste atenção. É importante observar que F é A interseção com B. Quem notou, o A, quem era o conjunto A? Era 2, 4 e 6, não era? Quem era o conjunto B? São todos os resultados possíveis, né? Então, você tira só o 6. Então, 1, 2, 3, 4 ou 5. O que é a interseção com B, pessoal? Lá da teoria dos conjuntos. São todos os elementos que estão nos dois. Estão no A e no B ao mesmo tempo. Quem é que está no A e no B ao mesmo tempo? O 2, aqui, ó, e o 4. Então, é isso que ele está dizendo aqui embaixo, ó. Ele está dizendo que a interseção com B é exatamente o F, que a gente nomeou aqui em cima, ó. É o F, né? Então, a interseção com B, de fato, é o conjunto F, né? Por que ele está fazendo essa observação?
Então, é interessante observar que F é a interseção com B. Daí, se o F é a interseção com B, então escrever N de F, escrever o número de elementos do F, é a mesma coisa que escrever o número de elementos de A interseção com B. Porque esse conjunto aqui é igual a esse, tá bom? Esse conjunto F é igual ao conjunto A inter B. Então, quando você escreve bem aqui em cima N de F, o que ele está dizendo aí é que você pode substituir esse cara aqui pelo número de elementos de A interseção com B. É só isso que ele está dizendo. Daí, isso valida essa seguinte igualdade que está escrita aqui, ó. A probabilidade de A, dado que B aconteceu, ou seja, a probabilidade de você, naquele problema lá, tirar um número par, sabendo que o resultado é menor do que 6, vai ser o número de elementos de A interseção com B, ó, que é 2 e 4, o número de elementos vai ser 2, sobre o número de elementos do conjunto B. É ou não é? Ó? Porque perceba, qual vai ser o número de elementos do conjunto B? 5. Porque o B é 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o número de elementos de A inter B? Está aqui A inter B. A inter B é 2 e 4, que é o F. Então, ó, de novo, aqui você tem aqui 2, que é o numerador, sobre o denominador, que é 5. Tá? Então, isso vai servir para todos os problemas de probabilidade condicional. Você vai pegar o número de elementos da interseção dos dois eventos e dividir pelo número de elementos do segundo, que é o condicionante aqui. Está depois da barra, tá certo? A ideia é essa daqui. O que acontece? Vamos avançar um pouquinho mais aqui, eu tenho que mostrar outra coisinha. A gente pode, trabalhando essa igualdade aqui, escrever esta probabilidade em termos de duas probabilidades, a divisão de duas probabilidades. Vocês estão vendo aqui que a probabilidade de A, dado que B aconteceu, está sendo expressa como o número de elementos de um conjunto, dividido pelo número de elementos de outro conjunto. Mas a gente pode expressar esta probabilidade como uma divisão de probabilidades. Como é que a gente faz isso? Simples. A gente pega a probabilidade de A, dado que B aconteceu, que é N de A inter B sobre N de B. A gente vai pegar o numerador dessa fração e o denominador e vai dividir ambos pelo mesmo número. Ou seja, a gente pega aqui o numerador, que é A inter B, N de A inter B, e divide pelo número de elementos do ômega. Lembrando que quem é o ômega? Esse ômega, tá? Esse ômega aí que ele aparece é o espaço amostral. E esse camarada aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele conjunto maior, tá? Que contém todas as faces do dado. Esse ômega aqui é o espaço amostral. Então vamos lá, divide pelo N de ômega e divide aqui pelo N de ômega também. Professor, por que a gente pode fazer isso? Aritmética simples, tá? Digamos, eu vou colocar mais uma página só para explicar isso. Digamos que tu tem aqui uma fração que é A sobre B. Se tu pegar essa fração aqui e dividir o numerador por A, desculpa, por um número C, claro, diferente de zero, e aí repetir aqui o traço grande de fração, e pegar o denominador e dividir esse denominador pelo mesmo cara, tu não vai alterar nada. Por que tu não vai alterar nada? Porque na divisão de frações a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, C sobre B. Só que vai acontecer o que aqui, ó? Vai cancelar o C com C e vai ficar de novo A sobre B. Tá, ó, que é a fração original. Então, a operação que eu fizer em cima, se eu fizer embaixo, não altera a fração. Se eu pegar essa fração e multiplicar por 2, em cima e embaixo, vai alterar? Não, porque eu vou cancelar o 2 com 2 e eu volto para cá, ó. Então, se eu dividir em cima por C e dividir embaixo por C, por exemplo, eu não altero a fração. A ideia que está por trás é essa. Então, se eu dividir o numerador por N de ômega e o denominador também, não altera nada. Essa igualdade aqui continua válida, tá? Só que, por definição de probabilidade, né? Por definição de probabilidade, o que é N de A inter B sobre N de ômega, que a gente viu nas outras aulas? Isso aqui é a probabilidade do evento A interseção com B. Ou seja, é a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo. E esse camarada que apareceu aqui embaixo, que é o número de elementos do conjunto B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, é exatamente a probabilidade de ocorrência do evento B, por definição, né? Por definição de probabilidade. Então, de fato, a probabilidade de A, dado que B aconteceu, sabendo que B aconteceu, vai ser igual à probabilidade dos dois acontecerem, dividido pela probabilidade do segundo acontecer.
Portanto, a gente tem essa formulazinha, essa outra relação aqui, tá? Então, em resumo, o que está sendo dito nessa partezinha aqui do texto é isso. A probabilidade condicional pode ser calculada de duas maneiras. Número de elementos da interseção sobre o número de elementos do B, que é o condicionante, ou probabilidade do primeiro evento, que é o A inter B, sobre a probabilidade do segundo, né? Eu não gosto de falar primeiro e segundo, que pode ser você pensar que o primeiro é só o A. Probabilidade da interseção dos dois eventos sobre a probabilidade do segundo. Tá bom? A ideia é essa. Agora vejamos mais uma aplicação. Deixa eu ver se tem mais coisa nessa página aqui. Tem. Vamos lá. Problema. Uma pessoa tem à sua disposição dois dados comuns. Um é branco e o outro é vermelho. Então são de cores distintas, tá? Ela lança os dois objetos simultaneamente. O que quer dizer essa palavra aqui? Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, para quem não sabe, tá? Ao mesmo tempo. Ela vai lançar os dois objetos ao mesmo tempo. E observa deixa eu ver aqui, próxima página. Observa a soma de pontos. Então o texto continua aqui, tá? Qual a probabilidade de que em um dos dados a face superior observada contenha o número 3? Agora vem o condicionante, ó. Sabendo que a soma de pontos foi 7. Então, você tem que levar em conta essa restrição aqui. Isso aqui vai definir quem é o meu evento B. E antes do sabendo que, vai definir quem é o meu evento A. Qual é o meu evento A? É a pergunta. Qual a probabilidade de que em um dos dados, tá, a face superior observada contenha o número 3? Então, vamos lá. Então, aqui na parte de cima está delimitado quem é o evento A, e depois do sabendo que, aqui, ó, a soma de pontos foi 7, está delimitado o evento B. Então, vamos lá. Solução. Os eventos são, evento A, face 3 em um dos dados. Evento B, depois do sabendo que aqui, ó, evento B, soma de pontos igual a 7. Vamos lá, pessoal, vamos descrever aqui o evento a face 3 em um dos dados. Vamos lá, pode ser 3 em 1. Então, eu vou representar aqui por pares ordenados, que eu tenho dois dados, a ideia vocês já sabem qual é. Então, eu tenho 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, aí depois 1 e 3, 2 e 3, 4 e 3, 5, 3 e 6 e 3. Alguém pode estar em dúvida quanto a esse aqui. 3 e 3. Porque você pode dizer assim, professor, ele falou que é face 3 em um dos dados. Não é só em um, não? Não. Face 3 em um dos dados é diferente de escrever face 3 em exatamente um dos dados. Um dos dados. Presta atenção, tá? Nas palavras. Dizer face 3 em um dos dados é diferente de falar face 3 em exatamente um dado. Se ele falar face 3 em exatamente um dos dados, só pode ser em um deles. Ou no primeiro ou no segundo. Ou no azul, né? Ou no vermelho. Quer dizer, eu nem lembro mais, né? As coisas, vermelho e outro é branco. Enfim. Então, se ele falar face 3 em exatamente um, é só em um deles. Falar face 3 em um dos dados pode ser nos dois. Porque se tiver 3 nos dois, tem 3 em um deles. É lógico. É uma questão de lógica. Tá entendendo? Então, muito cuidado com o texto matemático, tá? Muito cuidado com o português. Face 3 em um dos dados. Então, eu contei aqui todos os pares ordenados que representam resultados que contêm um 3 em um dos dados. 3 em 1. Então, você pode colocar aqui o par ordenado como sendo aqui o branco, o dado branco, e esse aqui o vermelho. Se você tem esse par ordenado aqui, 3, 4, é diferente, né? Eu já expliquei isso em outra aula, de ter esse par ordenado aqui, 4, 3. São resultados distintos. Porque aqui é 3 no branco e 4 no vermelho. E aqui é o contrário. É 4 no branco e 3 no vermelho. Professor, e esse resultado aqui? 3 e 3. É claro que se o número for o mesmo nas duas faces, não tem distinção. Branco, 3 no branco e 3 no vermelho. Se tu vai inverter, não vai alterar nada, porque é o mesmo número, tá certo? 1 e 1, 2 e 2, não vai alterar, tá? Então, o que acontece? Então, está aí discriminado quem é o conjunto associado ao evento A. 3 e 1, 3, 2, 3, 3, 3 e 4, 3, 5, 3, 6, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3. Beleza. O que vai ser o evento B? Lê aqui, ó.
soma de pontos igual a 7. Esse é o condicionante, né, que causa a diminuição que eu falei lá no começo, a restrição no número de casos possíveis, no total de casos possíveis. Por quê? Porque tu já sabe que a soma de pontos é 7. Então, não pode ter caído, por exemplo, 6 e 5. Não pode. Isso aqui não vai para um caso possível, né? Porque 6 mais 5 dá quanto? Dá 11, tá? Não pode cair 2 e 6. Não pode ter caído 2 e 6. Por que não pode ter caído 2 e 6? Porque se eu pegar 2 mais 6, dá 8. Não dá 7. Então, você vai contar aqui no evento B, que é o condicionante, aqueles pares ordenados, você vai escrever aqueles em que a soma é 7. Só esses. Então, você vai botar aqui o conjunto B, ó. Que é um conjunto B. 1, 6. Aí vem aumentando aqui o primeiro. 2 e 5. Depois, 3 e 4. Vai aumentando. 4 e 3. 5 e 2. 6 e 1. Só tem esses casos aqui, tá? 1 mais 6 é 7, 2 mais 5 é 7, 3 mais 4 é 7. É claro que os outros aqui é só uma, digamos assim, uma permutação nos elementos do par ordenado, né? 4, 3, 5, 2, 6 e 1. Tá bom? Então, o que resta você fazer agora é aplicar a relação que a gente mostrou. A probabilidade de A dado B vai ser isso aqui, ou seja, a probabilidade de ocorrer face 3 em um dos dados, sabendo que a soma de pontos foi 7, vai ser igual a quê? O número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do conjunto B. Qual é, pessoal, a interseção dos conjuntos A e B? Vamos olhar aqui quem é a interseção. Eu vou apagar esse risco que eu fiz no 3 que ele não está na interseção, não. Vamos olhar quem é a interseção desses dois conjuntos aqui. Vamos lá. Ó, quem é a interseção? Tem que dar 3 em um dos dados, né? 3 mais 3, 6. Não está na interseção. 3, 4. Ó, 3, 4 está nos dois. E o 4, 3, né? 4, 3. Cadê o 4, 3? Está aqui. Só tem esses dois caras na interseção, tá certo? Porque limita, né? Porque uma das faces tem que ser 3, né? E a soma tem que ser 7. Então, a interseção é exatamente isso. São aqueles pares ordenados nos quais aparece um 3 e a soma é 7. Então, é o 3, 4 e o 4, 3. Então, você tem 2 casos favoráveis de um total de 6 casos. Por que o total é 6 casos? Porque o total de casos vai ser o número de elementos do B, que é o condicionante, ó. 1 par ordenado, 2 pares ordenados, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade é 2/6, que simplificando por 2 aqui, dá 1/3. Ou 33,3%. Aproximadamente, claro. Tá? Aproximadamente. Então, a ideia é essa. Você tem que olhar o que você quer, qual é a pergunta, e tem que olhar o que está depois do sabendo o quê. Dado que, se aconteceu isso, tá certo? Vai depender do texto. Tá bom, pessoal? A ideia de trabalhar a probabilidade condicional é essa daqui, tá? E aí eu vou partir para algumas questões agora de aplicação disso, tá certo? Para a gente resolver. Bom, a primeira aqui caiu no Enem em 2013, tá certo? Então, o que ele dizia? Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falavam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e, aí preste atenção aqui no texto, ó. Olha o que tem aqui no texto, ó. Vendo aqui, ó. Sabendo-se que ele não fala inglês. Então, tem um condicionante aqui, ó. Sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, tem uma redução aqui do meu universo de casos possíveis, porque tem um condicionante aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Fora isso, essa questão vai utilizar o quê? Conjuntos, diagrama de Venn. Não tem como você fazer isso aqui sem fazer um diagramazinho para pensar. Então, a gente vai fazer um diagrama aqui, ó. 2 diagramas, na verdade, né? Para representar aqui os conjuntos. Aqui eu vou representar os alunos do inglês e aqui eu vou representar os do espanhol. Pode ter gente aqui fora, né? Que não domina nenhuma das duas, tá certo? Esse aqui vai ser o nosso espaço amostral total, né? Digamos assim. Vou apagar aqui um pouquinho para representar aqui o ômega, que é o espaço amostral. Então, vamos lá. O total de alunos é 1.200. Vou escrever aqui do lado. Total de alunos, 1.200. Tá aí. Então, a pesquisa, não sei o quê,
Nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer desses idiomas. Então, esses 300 já ficam aqui fora. Se você subtrai 1.200 menos 300, quer dizer o quê? Vai dar 900, né? Então, essa soma do que tiver aqui, com o que tiver aqui, com o que tiver aqui, não é? Tem que dar 900, tá? Tem que dar 900, a soma desses três. Só que acontece o seguinte, né? Vamos lá, tem que dar 900. Se eu pegar os 600 e somar com 500, simples assim, a pessoa pensa que a questão vai ser anulada, que tem um problema com a questão e não tem. Porque essa soma aqui, 6 mais 5 dá 11, dá 1.100. Como é que pode? Dá 1.100 e aqui essa soma só pode estar 900, que aqui tem 300 fora. Essa questão está errada e não está errada. Essa quantidade que está passando além dessa daqui é justamente a quantidade que vai estar na interseção. Porque quando você faz isso, você conta ela duas vezes aqui, tá? Ou seja, essa quantidade daqui da interseção, eu afirmo que ela é 200. Tanto é que se ela for 200, o que acontece? Quantos sabem inglês? Cadê? 600 alunos falam inglês, né? Então aqui vai ser 400, ó. 400 mais 200 dá 600. Quantos falam espanhol? 500. Aqui já tem 200, então aqui é 300. Tudo vai bater, ó. 400 mais 200, 600. 600 mais 300, 900. 900 mais 300, 1.200 pessoas. Tá bom? Então, professor, e aí, se eu não souber isso aí, como é que eu faço para concluir que essa interseção é 200? E aí, como é que eu faço? Algebrize mais o problema. Coloque aqui. Você bota aqui, ó. A, B e C. E equacione aí. Ó. Então, ó. 500 alunos falam espanhol, 600 falam inglês, né? Inglês. Então, A mais B é igual a 600, que falam inglês. Isso aqui é uma equação. B mais C é igual a quê? São os que falam espanhol. Quantos falam espanhol? 500. Bote aqui a equação. Só que você tem uma terceira equação, que é A mais B mais C, que você sabe que tem que dar 900, porque já tem 300 aqui fora. Então, você tem uma terceira equação aqui, ó. A mais B mais C tem que ser igual a quê? 900. Então, você tem um sistema. Esse sistema você pode fazer de várias formas aqui. Mas o que eu acho mais rápido é a gente pegar aqui a primeira equação, somar com a segunda e depois usar essa terceira aqui, para vocês verem a questão do dobro da interseção que vai aparecer. Então, eu vou pegar a equação 1 e somar membro a membro com a equação 2, pessoal. Pra vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. A mais B mais C, ou seja, vai ser A mais 2B mais C, olha a interseção dobrada aqui, ó, que a gente conta, igual a 600 mais 500, que é 1.100. Só que esse A mais 2B mais C, eu posso reescrever ele de uma maneira diferente para aproveitar o A mais B mais C. Isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira: A mais B mais C, e eu deixo um Bzinho aqui no final, ó. B mais B dá o 2B que está aqui. Igual a 1.100. 1.100. Só que essa partezinha aqui, eu vou utilizar aqui a equação 3. Pela equação 3, isso aqui é igual a 900, ó. Então, acontece aquilo que eu falei para vocês lá no começo, ó. O B que está na interseção é o 1.100 menos o 900, ó. Então, algebricamente, a gente está mostrando que o B de fato é o 200. E aí fica fácil. Porque se o B é 200, dá para saber quem é o A, dá para saber quem é o C, pela equação 1 e equação 2. Então, você vai para a equação 1, A mais B igual a 600, né? Isso, 600. E aí você substitui o valor do B que você encontrou, ó. Você substitui aqui o B, que é quanto? 200. Então, isso implica que A é igual a 600 menos 200. Portanto, quanto é o A? 400. É uma questão de subtração, né? É claro que eu estou fazendo aqui os detalhes, né? Para ficar bem explicado. Mas é só subtrair. Quem faz as contas de cabeça, ou mesmo no borrãozinho com mais segurança, a gente faz, tá? Então, de fato, o A é 400. Aí você vai botar aqui, ó. Aqui vai ser o 400. O B vai ser o 200.
E como o espanhol são 500 pessoas, aqui tem que ser 300, não tem ponto de correr. Então, feito o diagrama, a gente vai partir para o cálculo da probabilidade que ele está pedindo. Preste atenção, porque não tem complicação nisso. Vamos lá. Tu vai olhar os casos favoráveis e dividir pelo total de casos. O total de casos não vai ser 1.200 pessoas. Não vai ser. Por quê? Porque tem um condicionante bem aqui no enunciado. Você sabe que a pessoa escolhida não fala inglês. Se você sabe que a pessoa escolhida não fala inglês, quem vai ser o teu número de casos totais possíveis? As que não falam inglês. Retira da jogada esse conjunto aqui, ó. Essas pessoas aqui falam inglês. Então, para ti, o universo é esse que está aqui fora. 300 mais 300. Então, 300 mais 300 é o total de casos. Tá? Então, 300 mais 300 é o total de casos. São as pessoas que não falam inglês. As pessoas que estão fora do conjunto I. Tá? Esse é o total de casos. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui esses riscos aqui, só para... Então, vou escrever aqui embaixo. Logo, a probabilidade pedida, né, na questão, vamos lá, já informei para vocês qual é o total de casos, tá? Entre as pessoas que não falam inglês, 300 mais 300. 300 que falam só o espanhol, mais as 300 que não falam nenhum dos dois. Quem não fala nenhum dos dois, é claro que não fala inglês. Quem fala só espanhol, é claro que não fala inglês. É uma questão lógica. Então, você vai botar aqui, 300 mais 300. Pronto. Agora a gente vai olhar os casos favoráveis, que vão ficar aqui em cima da nossa fração. O que é os casos favoráveis? O que ele está pedindo? Ele está pedindo o quê? Escolhendo aluno contrário, sabendo qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol. Então, vamos lá. Você vai pegar a interseção. Ele tem que falar espanhol, sabendo que ele não fala inglês. Ele tem que falar espanhol e não falar inglês. Quantas são as pessoas aí que falam espanhol e não falam inglês? Essas aqui, ó. 300. Então, esses 300 aqui são os casos favoráveis, tá? Repetindo, esses 300 aqui são os casos favoráveis. Porque você tem que obedecer a ideia dos casos favoráveis que está aqui, ó, da interseção dos dois eventos. Qual é a interseção? A interseção entre a pergunta e o condicionante aqui. A probabilidade, ó, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Ele tem que falar espanhol, sabendo que ele não fala inglês. Então, ele tem que falar espanhol, mas não pode falar inglês. São esses aqui, ó. São esses caras aqui. Então, eles falam espanhol, mas não falam inglês. Que eles estão fora dessa interseção dos dois conjuntos aqui, ó. Tá? Então, 300. Então, você vai botar aqui 300. Tá? Até da mesma cor para lembrar. Pronto. Calcular isso aqui. Tá? O resto é conta, aritmética. Então, aqui vai ficar 300 sobre 300 mais 300, 600. Corta os dois zerinhos aqui, com os dois zerinhos aqui de baixo, daí vai ficar 3 sextos. Só que nós podemos simplificar essa fração, dividindo aqui por 3 e aqui por 3. 3 por 3 é 1. 6 por 3 são 2, 1 meio. Então, a probabilidade dele conseguir fazer essa escolha dessa pessoa é de 50%, ou 1 meio, tá? Então, item correto está aqui no item A, tá? Item A. Então, veja que é uma questão do Enem que envolve a tal da probabilidade condicional, tá? Você tem que observar o condicional, porque é ele que vai te dar o número de casos possíveis. E em cima, você tem que fazer a interseção entre a pergunta aqui, a interseção entre a pergunta e o condicional, tá certo? A ideia básica prática é essa. Vamos para a próxima aqui, rapidinho. Problema um pouquinho diferente, mais parecido com aquele dos dados lá. Se dois dados, um vermelho e outro verde, são lançados, qual a probabilidade da soma ser 8, a soma de pontos, dado que esse dado que aqui é sinônimo, tá? De sabendo que. Sabendo que. Tá? Sabendo que. Então, se dois dados, um vermelho e outro verde, são lançados,
Qual a probabilidade da soma ser 8, sabendo que o dado verde caiu 3? Então, vamos lá. Primeiro, ó, evento A. Qual é o evento A? Qual é o evento A? Qual a probabilidade da soma ser 8? Então, vamos lá. A soma de pontos, né, ser 8. Aí você vai escrever o evento B agora. Quem é o evento B? É o que está depois do se, do sabendo que. O dado verde saiu 3. Então, vamos lá. Face 3 no dado verde. No dado verde. Pronto. Esses são os dois eventos. Aí, vamos lá. Um é vermelho e o outro é verde. Eu vou escrever na ordem que ele colocou aqui. O nosso pau ordenado vai ser assim. Vai ser organizado dessa maneira aqui. Tá? Primeiro vai vir o vermelho. E depois, para ficar bem sugestivo, eu vou colocar na cor verde aqui. Vai vir o verde. Então, o verde vai ser o segundo elemento do pau ordenado. Tá? Qual a probabilidade se dado um vermelho até verde, qual a probabilidade da soma ser 8, dado que, sabendo que o dado verde saiu 3. Então, saiu no dado verde saiu 3. Vamos lá. A soma ser 8, a gente vai representar aqui o A. Todos aqueles pares ordenados em que a soma é 8. Então, vamos lá. O 1 não pode começar, porque o dado não tem 7. Então, vai vir 2 e 6. Vai aumentando o primeiro. 3 e 5. 4 e 4. Vai aumentando o primeiro. Depois aqui, aumentando o primeiro. 5 e 3. Aumentando aqui o primeiro. 6 e 2. E acabou, porque não tem 7 e 1. Não tem 7 no dado. Pronto. Esse aqui é o conjunto associado ao evento A. A soma de pontos C, 8. Tá aí. Agora, tu vai escrever o B. Face 3 no dado verde. Então, tu vai escrever aqui, ó. B igual. Lembrando a anotação que eu deixei aqui. O verde está representado no pau ordenado pelo segundo elemento do pau ordenado. Então, a gente quer que dê 3 aqui no segundo elemento do pau ordenado. Então, vamos lá. Dado que, sabendo que deu 3 no segundo. Vamos lá, vamos escrever aqui. Então, a gente vai escrever todos os pares ordenados que tenham 3 aqui. Então, vamos lá. 1 e 3. Depois, 2 e 3. Depois, 3 e 3. Depois, 4 e 3. Depois, 5 e 3. Depois, 6 e 3. Então, recapitulando, ó, todos esses aqui que a gente tem em comum, deu 3 no dado verde, ó. 3 aqui, 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 todos eles aqui. Ah, professor, esse aqui vai contar também? Vai. Ele está dizendo que quer que dê verde no... Desculpa, dê verde. Dê 3 no dado verde. O fato de ter dado 3 no dado vermelho implicou que não deu 3 no verde? Não, não implicou que não deu. Deu 3 no e no outro. Não interessa, tá? Então, tá aí o B. Para a gente saber a probabilidade que a gente está pedindo, que ele está pedindo no problema, que é esta daqui, P de A barra B, o que a gente tem que fazer, pessoal? Contar o número de elementos da interseção dos dois conjuntos, dos dois eventos, e dividir pelo número de elementos do segundo. Foi a mesma coisa que eu fiz lá na questão do Enem. Eu só não usei essa notação. Mas, na prática, foi isso que a gente fez. Interseção dos dois eventos, número de elementos do segundo. Tá? A ideia é essa. O que é esse P de A barra B? A probabilidade da soma ser 8, sabendo que deu face 3 no dado verde. Então, vamos lá. Quem é a interseção? Quem é a interseção do A com B? Vamos aqui ver quem são a interseção. Vamos lá. Quem é a interseção desses dois? É o que está nos dois conjuntos. O que está nos dois conjuntos? Vamos lá. 3 e 5, não está. O que está aqui é o quê? 5, 3. 5 e 3. Então, você vai botar aqui, ó. 5 e 3. 6 e 2, não, né? 6 e 3. 5 e 3. Só tem ele, né? Só tem ele, né? Ou tem outro? Não, não tem. 2 e 6, não. Por quê? Eu vou olhar a interseção, eu vou olhar todos que tenham 3 no segundo aqui. Ah, aqui no primeiro conjunto, o único que tem um 3 no segundo, no segundo elemento do pau ordenado é esse cara aqui. Não tem outro, ó. A interseção só tem... John, Oi.
Licença. O senhor poderia explicar novamente por que que o senhor agrupou nesses números aí, que eu não consigo entender muito bem isso, não. Vamos lá. Olha a anotação que eu estou usando aqui, ó. Vamos lá. Cada coordenado desse representa um resultado que pode acontecer lá quando tu joga os dois dados ao mesmo tempo. Tu tem um objeto vermelho e tem um objeto verde. Cada um numerado de 1 a 6 e de 1 a 6. Aí tu lança os dois ao mesmo tempo. O que significa, por exemplo, esse coordenado 2, 6 aqui? Eu estou dizendo com esse coordenado aqui que saiu face 2 no dado vermelho e saiu 6 no dado verde. Quando a gente coloca 6, 2 aqui do lado, ó, é o contrário. Saiu 6 no vermelho e saiu 2 no verde. É um resultado diferente desse primeiro aqui. Então, aqui eu estou contando os casos que podem acontecer por eventual. O que é o eventual? É a pergunta, né? Qual a probabilidade da soma ser 8? Aqui seria a pergunta. Então, aqui é o A, o eventual. A soma ser 8, então só tem esses casos aqui. Pode ser 2 mais 6, que é 8. Pode ser 3 mais 5, que é 8. Pode ser 4 mais 4, 5 mais 3 ou 6 mais 2. Como eu falei para você, esse resultado final é diferente desse. É por isso que eles contam todos esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto A tem 5 elementos. Porque esse resultado 2, 6, por exemplo, é diferente desse. Aqui é 2 no vermelho e 6 no verde. Aqui é o contrário. 6 no vermelho, 2 no verde. Aqui, 3, 5 é diferente do 5, 3. Por quê? Porque aqui é 3 no vermelho, 5 no verde. E aqui é 5 no vermelho, 3 no verde. Tá entendendo? E aqui, quando o número é igual, é claro que é invariante. 4 no vermelho e 4 no verde é 4 no vermelho e 4 no verde. Não repete. Claro, né? Porque é o mesmo número. Tá? Pronto, então tá aí o evento A. O que é o evento B? O que vem depois do sabendo o quê? Sabendo que o dado verde saiu 3. Então, a pessoa lançou esses dois dados, tá? E você tem a certeza de que no dado verde, o número que tu vai observar na face superior do dado verde é o 3. Isso é uma certeza. Você não sabe se saiu um 3, você não sabe se saiu 2, 3, você não tem a certeza disso. Qual foi o resultado dos dois dados? Você não tem a certeza plena de 100% de qual é o número que está no outro dado. Mas você sabe de antemão que no dado verde tem um 3 lá. Tá certo? Essa é a ideia. Então, a gente quer saber quais as chances de que a soma seja 8, a soma de pontos seja 8, sabendo que no dado verde tem um 3. É essa a ideia. Então, o conjunto B, que está associado aqui ao evento B, que é o condicionante, vai ser o quê? 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3 e 6, 3. Por quê? Porque é o conjunto de todos os pares ordenados nos quais, no dado verde, sai um 3. Tá certo? Aqui, o que aconteceu? Saiu 1 no vermelho e 3 no verde. Aqui, o que aconteceu? Saiu 2 no vermelho e 3 no verde. Aqui, o que aconteceu? Saiu 3 no vermelho e 3 no verde. Aqui, todos eles têm em comum essa propriedade. Saiu número 3 no dado verde. Tá? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Calcular a probabilidade requerida, que é essa daqui. Né? Então, é isso que ele pergunta no problema. Qual a probabilidade de a soma ser 8, sabendo que no dado verde saiu 3? Essa é a probabilidade que a gente quer calcular. Então, você pega o número de elementos da interseção dos dois conjuntos, né? E divide pelo número de elementos do conjunto B. Ou seja, o que eu vou olhar para achar a interseção? Eu vou olhar aqueles pares, aqueles ou aquele, né? Pode ser mais de um, pode ser só um. Eu vou olhar aquele ou aqueles pares ordenados em que tem um 3 no segundo elemento do coordenado e a soma de pontos é 8. É isso que significa a interseção, né? Quando a gente estuda conjunto. Interseção é I. Ou seja, é o que está num conjunto e no outro. Ou seja, é o que obedece o evento A e obedece o evento B. Ou seja, são aqueles caras, aqueles pares ordenados em que a soma, né, dos elementos do par ordenado é 8 e, ao mesmo tempo, a face 3 está no segundo elemento do par. Só tem um cara que obedece essas duas propriedades, né, da interseção. Que é quem? O 5, 3. Então, aqui eu vou ter um caso favorável, que é o 5, 3, sobre, agora o total de casos, número de elementos do B. Conta quantos pares ordenados tem dentro do B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a probabilidade é 1/6. Tá? A ideia é essa, tá certo? Eu sei que no início é difícil, mas aí quando a gente vai
caminhando com os exercícios, a gente vai esquentando. É igual um motor de Fusca, né? Motor de Fusca, o pessoal diz que tem que pegar no tranco. Então, a gente vai fazendo mais exercícios e conforme a prática vai aumentando, né? A gente vai se habituando com a ideia, tá certo? Bom, a ideia aqui foi essa, tá certo? Vamos aqui para a próxima. Opa, passei demais, né? Essa aqui, se bem que vai ser simples, tá? Apesar de ser uma de concurso também. Ei, professor, essa daí vai cair na prova de agora, né? Dessa semana. Eu não vou dizer que vai cair na prova, eu vou dizer que o conteúdo para a prova é até probabilidade condicional. Então estudem isso também, tá certo? Ok. A ideia é o seguinte, talvez pode ter algumas questões também, claro, né? Então vamos lá. Então, aqui o que ele diz nessa questão? Suponha que a probabilidade de um evento C seja 0,4. A probabilidade de ocorrência do evento C é 0,4. E que a probabilidade condicional do evento C, dado que... Desculpa, a probabilidade condicional do evento D, dado que C ocorreu, C aconteceu, né? Sabendo que C aconteceu, seja 0,2. O que é isso aqui? Probabilidade de ocorrência do evento D, sabendo que C aconteceu. P, D barra C. É isso aqui. Isso vale 0,2. Assinale a opção que dá o valor da probabilidade de ocorrência de D e C. Olha o que ele está pedindo aí. Probabilidade de ocorrência de D e C. Em tese, o que ele está pedindo aqui é exatamente a probabilidade da interseção. D interseção com C. Tá certo? Ocorrência de D e C. E aí a gente já sabe a relação. Então essa questão aí é meramente a aplicação da relação. Se você conhecer a relação, você não erra uma questão dessa. A probabilidade de ocorrência de D, sabendo que C aconteceu, vai ser a probabilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo, D e C, dividido pela probabilidade do segundo, que é o C. Porque lembra que o C é o condicionante, que está bem aqui. Cuidado, tá certo? O C é o condicionante, né? Sabendo que C aconteceu. Então ele vem aqui para baixo, ó, o C, tá? E aí, aqui vai ser só aritmética. Por quê? Essa probabilidade aqui foi dada. Ela é 0,2. Igual. Essa daqui é o que ele quer saber. Probabilidade de ocorrência de D e C ao mesmo tempo. Dividida pela probabilidade de ocorrência de C, que é 0,4. Então, não tem o que fazer aqui não. Ó. Tu vai botar 1 aqui embaixo e trabalhar a proporção. Então, isso implica. Isso aqui vezes 1 é ele mesmo. Ocorrência de D e C. Vai ser 0,2, né? 0,2 vezes 0,4. Que dá quanto? 2 vezes 4 é 8, você tem que voltar duas casas. 0,08. Se você quiser, pode transformar em fracionário, né? 2 décimos, 2 sobre 10, né? Aqui. Uma maneira de fazer é 2 sobre 10 vezes, esse aqui é 4 sobre 10. Aí você faz 2 vezes 4 é 8, 10 vezes 10 é 100. Aí lembra só da questão de deslocamento da vírgula. A vírgula desloca, a vírgula que está aqui depois do 8 desloca duas casas para a esquerda. Você tem essa probabilidade aqui, que é 8%, né? Mesma coisa, 8%. Como ele não coloca na forma de porcentagem, eu vou deixar assim. Então aqui é o item B. Tá? Então a probabilidade condicional, ela obedece esta identidade aqui que foi mostrada, né? Que a gente mostrou hoje. A probabilidade de ocorrência de D, sabendo que C aconteceu, é a probabilidade de ocorrência dos dois ao mesmo tempo, sobre a probabilidade de ocorrência do segundo, que é o condicionante, tá? É o condicionante. Vamos para a próxima aqui rapidinho. 2 dados usuais e não viciados são lançados. Sabe-se que os números observados são ímpares. Então, a probabilidade de que a soma deles seja 8 é. Então, a variação daquele problema lá. Você tem um condicional bem aqui, ó. Sabe-se que os números observados são ímpares. Esse aqui vai ser o nosso B. Então, aí vem a pergunta que vai conter o A, o evento A. A probabilidade de que a soma deles seja 8 é. Então, aqui é o evento A. Então, eu vou descrever. A soma C 8. Vamos escrever logo aqui o A, quem vai ser. Então, vamos lá. Pode ser. 1 não pode, né? Porque não pode ter 1 e 7. Então, vamos lá. 2 e 6. 3 e 5. A soma tem que ser 8. 4 e 4.
5 e 3, ou 6 e 2. E acabou. Pronto, aqui é o evento A. A gente quer saber a probabilidade disso acontecer, sabendo que os números observados são ímpares. Então, ó, o B, que é o condicionante, tá? Vou até colocar aqui de outra cor. O B, que é o condicionante, é esse evento aqui. As faces, os números observados nas faces superiores. Nas faces superiores. De ambos os dados, são o quê? São ímpares. Esse é o condicionante. Você sabe que os números observados nas faces superiores de ambos os dados são ímpares. Então, os dados foram lançados. Lançou lá, tem dois números que o cara vai observar nas duas faces superiores. Não pode ter acontecido isso aqui. Não pode ter acontecido isso aqui, por exemplo. 2 e 5. Por quê? Porque o 2 não é ímpar, o 2 é par. Pode ter acontecido isso aqui? 3 e 4. Pode. Pode. Ah, desculpa. Que 3 e 4? Perdão. 3 e 3. Pode ter acontecido isso aqui? Pode. Esse aqui é ímpar, esse aqui também é ímpar. Só que nós queremos calcular a probabilidade de que a soma dos dois números observados seja 8. E aqui, 3 mais 3 é 6. Então, o 3, 3 não é um caso favorável. Como a gente vai notar agora, os casos favoráveis estão na interseção do A, interseção com B, que a gente vai escrever agora. Tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, quem vai ser a interseção com B? Vai ser aqueles pares ordenados nos quais os dois elementos do par são ímpares, que é a condição aqui do B, e condição do A, a soma é 8. Então, vamos olhar o que está no A e no B ao mesmo tempo. Vamos lá. Quem está no A e no B ao mesmo tempo? Aliás, perdoem, ainda não escrevi o B, né? Escrevi só em forma de texto. Tem que escrever aqui o B. Quem é o B? Vamos lá. Os dois ímpares. Pode ser 1 e 1. Pode ser 1 e 3. Pode ser 1 e 5. Começando com 1 aqui no primeiro, tá? 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. Pode ser... eu sei que vai ter 9 resultados. Que é 3 ímpares na primeira face e 3 no do segundo dado. Vamos lá. 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. Depois vem quem? Vamos só inverter esses aqui, né? Esse aqui não vai inverter, não vai mudar nada. 3 e 1. E 5 e 1. Depois, 3 no primeiro. 3 e 1, certo. 3 e 5, né? Que não foi contado ainda. Nem foi contado 5 e 3. Nem foi contado o outro, que é o 5, 5, né? 5, 5. Tem outro? Tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando um. Qual é o que eu não contei aqui? Qual que tá faltando aqui? 1 e 5, 5 e 1. 1 e 3, 3 e 1. 3 e 3. Pronto, eu não contei, né? 3 e 3. Então, se você lembrar o princípio multiplicativo, mesmo que você não consiga exibir aqui, contando de 1 em 1, você faz pelo princípio multiplicativo. Você quer que o primeiro elemento do par ordenado seja ímpar, tem 3 possibilidades. E o segundo seja ímpar também, 3 possibilidades. Princípio multiplicativo. 3 vezes 3 tem que ter 9 pares ordenados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, beleza. Agora sim. Agora eu vou olhar a interseção. Então, quem é o conjunto A inter B? São aqueles camaradas nos quais os dois elementos do par são ímpares e a soma tem que ser 8. Então, só tem quem? O 3, o 5 e o 5 e 3. Porque ali 4 e 4, 4 é par, 6 e 2, 6 é par e assim vai. Cadê o 3 e 5 aqui? Tá aqui, ó, interseção, tá vendo? Ó, 3 e 5. Cadê o 5, 3? Tá aqui do lado dele, ó, 5, 3. Então, eu tenho só 2 casos favoráveis. São esses camaradas aqui, ó.
Qual o total de casos? O total de elementos do conjunto B, que é 9. Então, isso implica que N de A inter B, N de A inter B é igual a 2, e N de B é igual a 9. Portanto, vamos escrever, portanto, a probabilidade de que a soma de pontos seja 8, sabendo que ambos os dados dê um número ímpar, é N de A inter B dividido por N de B. E aí já era, 2 sobre 9. Isso aqui. Essa é a probabilidade. Tá? 2 sobre 9, cadê? E tem C de casa. Eu vou passar para outra aqui que é interessante do Enem. Permitam eu pular algumas aqui, rapidamente. Tá? Só para a gente ver que, às vezes, a ideia é bem simples. Preste atenção nessa daqui, ó. É a última. O diretor, Enem 2010, o diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho de calçado das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionários do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então, está aqui o quadro. Tamanho dos calçados, número de funcionários. Então, tem uma funcionária com o pé medindo, ela calça 39, né? Tem 10 que calçam 38, 3 que calçam 37, 5 que calçam 36 e 6 que calçam 35. Pronto. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo, olha o condicional aqui, preste atenção no condicional. Sabendo que ela tem calçado maior que 36, ó. A probabilidade de ela calçar 38 é. Então a ideia, você não precisa nem de notação. Você só precisa entender o que está sendo perguntado. Você quer calcular uma probabilidade, uma fração. Você tem que saber o número de casos favoráveis e o total de casos. O total de casos está restrito por causa desta condição aqui, ó. Condição é, você sabe de antemão que essa pessoa que vai ser escolhida, ela tem calçado maior que 36. Então, qual é o teu espaço amostral aqui? As que têm calçado maior que 36. Risca isso aqui e isso aqui de baixo, ó. Então, é as que calçam 37, 38 ou 39. Então, vai ser 1 mais 10 mais 3. Então, esse é o teu espaço amostral. Tá? Esse é o total de casos possíveis. E o que você quer? A probabilidade dela calçar 38. Aí você vai olhar aqui os casos favoráveis a calçar 38. Quantos são os casos favoráveis? Essas 10 aqui que calçam 38. Então tá aqui, casos favoráveis. Então é simplesmente isso a probabilidade. Então aqui vai dar 10, que é o número de casos favoráveis, o número de mulheres que calçam 38, sobre o número total de mulheres que têm calçado maior do que 36, que é as que calçam 37, as que calçam 38, mais as que calçam 39, que no caso é só uma, né? Então, aqui essa soma aqui de baixo dá 14. Aí você olha os itens. 10 sobre 14, vixe, não tem. Tem 5 sobre 14, mas não é a resposta. Vamos simplificar. Então, simplifica aqui por 2 e aqui por 2. 10 por 2, 5. 14 por 2, 7. Então, a probabilidade, a chance, né, de você sortear uma pessoa nessas condições é de 5 sétimos, tá bom? E item correto, ó, aqui é o item D. Então, tudo é uma questão de saber qual é o condicionante que está limitando, tá? O espaço amostral. E saber qual é a pergunta. Ele quer a probabilidade dela calçar 38, sabendo que é uma pessoa que calça maior do que 36. O número dela é maior do que 36. Tá certo? A ideia é essa aí. Vamos voltar aqui um pouquinho. E aí, devido ao tempo, eu vou escolher algumas aqui para fazer e vou deixar outras para vocês, tá certo? Vamos fazer essa daqui de uma pesquisa, rapidinho. De um total de 100 alunos que se destinam aos cursos de matemática, física e química, sabe-se que 30 destinam-se à matemática e destes 30, 20 são do sexo masculino. O total de alunos do sexo masculino é 50, dos quais 10 destinam-se à química. E existem 10 moças que se destinam ao curso de química, né? Nessas condições, sorteando o aluno ao acaso do grupo total e sabendo que é do sexo feminino, qual a probabilidade de que ele se destine ao curso de matemática? Essa questão, em particular, não se faz por diagrama, se faz por tabela. Não vai ter interseção entre os sexos, né? Você tem mulheres e homens aí.
E fora isso, tem 3 disciplinas, matemática, física e química. Como é que tu ia fazer isso aí por diagrama? Tu ia pegar 5 diagramas, botar mulheres, homens, matemática, física e química, ainda dividir, tá? Então, a ideia aqui é trabalhar uma tabela. Você vai construir uma tabela, tá? Então, eu vou fazer aqui mais ou menos uma tabela. Claro que eu sou um pouco exagerado, mas eu prefiro fazer assim do que não ter espaço, tá? E aí, eu vou dividir aqui homens e mulheres, tá? E aqui eu vou colocar matemática, física e química. Deixa eu ver aqui, para eu não errar o que eu vou fazer. O espaço que eu vou precisar é matemática, física... pronto. Então vai ser 3 linhas. Então já comecei mal. Deixa eu fazer isso aqui assim. Na verdade, eu tinha que botar 3, era... vai dar certo. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Assim. Pronto, a ideia é essa. A ideia é essa. Tá? Então aqui eu vou ter os cursos, né? Vamos lá. Matemática, física e química, tá? E aqui eu vou ter homens e mulheres. Homens, mulheres. Então aqui você engloba todos os indivíduos, todas as pessoas, né? Nessa ideia. Total de 100 pessoas. Então vamos lá. 30 destinam-se a matemática e destes, 20 são do sexo masculino. Então tem 20 homens na matemática. E você sabe que 30 pessoas se destinam à matemática. Então quantas são as mulheres? 10. As mulheres em matemática são 10. 2. O total de alunos do sexo masculino é 50. O total de alunos do sexo masculino é 50. Dos quais 10 destinam-se à química. Então tem 10 homens na química. E o total de homens, total de alunos do sexo masculino é 50. 20 mais 10 é 30. Para 50, 20. Então 20 mais 10, 50. Beleza. Estamos interpretando aqui, ó, para poder montar a tabela. Existem 10 moças que se destinam ao curso de química. Beleza. Então aqui tem 10. 10 mulheres na química. E aí, isso aqui, como é que eu vou concluir? Simples. Tu não sabe que o total de pessoas é 100? Vamos somar quanto é que tem na tabela até agora. Na parte de cima tem 50. Mais 10, mais 10. Então tem 70. 70 para 100, faltou só o quê? 30. Se você somar assim também vai dar certo. 20 mais 10 é 30. 20 com 30 é 50. 30 mais 50 dá 80. Mais 20 é 100. Pronto. Está interpretado aí. Tá? Tá montada a tabela de acordo com a interpretação das 3 condições aqui do total de pessoas. Nessas condições, sorteando-se um aluno, agora vai vir a jogada da probabilidade. Preste atenção, tá? Nessas condições, sorteando um aluno ao acaso no grupo total, isso aqui é pegadinha do malandro, né? Grupo total não é das 100 pessoas que ele vai sortear, porque tem um sabendo bem aqui, ó. Sabendo que é do sexo feminino. O seu universo fica restrito às mulheres, tá certo? O seu universo fica restrito aqui às mulheres, tá? Esse vai ser o nosso espaço amostral. Vai ser 10 mais 30 mais 10. Vai ser as 10 mulheres matemáticas, mais as 30 mulheres da física, mais as 10 químicas, tá certo? Esse é o espaço amostral. Então, de cara, para começo de conversa, eu já vou colocar aqui a minha fração, que vai ser a probabilidade, e aí eu vou colocar aqui, ó, 10 mais 30 mais 10. Depois eu escrevo notação. O importante é esse entendimento aqui. Quem é que vai ser o caso favorável? Qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de que ela se destine ao curso de matemática? Então, a gente quer o que está na interseção. O que está na interseção? As mulheres da matemática. Então, é esses 10 aqui, ó. Esses 10 aqui são os casos favoráveis. Simples assim. Tá? Então, aqui você bota o 10. O que é que vai dar isso aqui? Vamos lá. 10 sobre essa soma. É 50, né? Aí você já sabe. Isso aqui vai dar 1/5. Eu corto um zero com um zero aqui, dá 1/5. Ou ainda, em forma percentual,
20%, né? 20%. 100 dividido por 5 dá 20. Tá bom? Pronto. Deixa eu só escrever a notação, para a gente não perder o significado de notação aqui, para a gente não perder de vista isso. Então, ó, qual a probabilidade de que se destine ao curso de matemática, sabendo que é mulher? Então, vamos lá. Eu vou representar o M pelo evento a pessoa ser da matemática, a pessoa sorteada ser do curso de matemática. Esse é o evento M. Matemática com acento aí fica difícil, né? Não assassinar o português, não. O evento M, né? A pessoa sorteada ser do curso de matemática. O que é um evento condicionante? Sabendo que ela é do sexo feminino. Então, aqui, eu vou representar pela letra... Sabendo que ela é do sexo feminino, para não confundir com física, né? Eu vou botar aqui um A, tá bom? Eu vou botar N, tá? N. A pessoa sorteada ser do sexo feminino, ser mulher. Então, pessoal, o que foi que a gente calculou? Qual foi a nossa resposta aqui? Nossa resposta aqui foi isso, ó. Probabilidade da pessoa ser do curso de matemática, sabendo, ó, barra, que ela é uma mulher. N, a pessoa sorteada é mulher. Então, aqui você tem exatamente, ó, de acordo com a definição que a gente viu, o que a gente faz para calcular isso aqui? Para a gente não perder a notação, a gente calcula aqui, olha qual é o número que está na interseção, M, interseção com N, ou seja, as pessoas que são da matemática e que são mulheres, as mulheres matemáticas, dividido pelo número total daqui do condicionante. O que é um condicionante? A pessoa, você sabe que a pessoa é uma mulher. N de Nzão, né? Certo? Isso aqui foi exatamente o quê? 10 sobre 10 mais 30 mais 10, que é o total de mulheres. Tá bom? Só para a gente não perder a notação. Pode ser feito sem notação carregada? Pode, eu fiz aqui no começo, ó. Fiz aqui no começo, tá? Mas o que é essencial é você fazer essa tabela aqui, tá? Você visualizar quem é cada coisa. Quem são os casos favoráveis? Que é o total de casos, tá? É essencial você interpretar, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo eu fazer mais algum aqui, sem correr o risco de estourar o tempo. Deixa eu ver aqui. Vou deixar isso para vocês pensarem, tá? Com calma. E aí, vamos ver aqui a próxima. Na verdade, essa aqui vai demorar mais, um pouquinho mais elaborada, né? Eu tenho que explicar passo a passo direitinho. Então, vou deixar para vocês pensarem nessa daí. E vou fazer essa aqui que é mais simples, tá bom? Apesar de ser 3 itens. Rapidinho aqui. Item A. Um número sorteado ao acaso entre os 100 inteiros de 1 a 100. Item A, qual a probabilidade do número ser par? Então, no item A, não existe probabilidade condicional. É uma probabilidade simples. Qual a probabilidade do número ser par, pessoal? O teu universo é esse aqui. 1, 2, 3, não tem condicionante. Até o 100. A, números pares. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. É óbvio que eu não vou escrever a lista todinha. O último vai ser o 100. O que você tem que notar? Você tem que saber tabuada. Tabuada. Isso aqui é 2 vezes 1. Isso aqui é 2 vezes 2. Isso aqui é 2 vezes 3. Isso aqui é 2 vezes 4. 2 vezes 5. O que é o 100? 2 vezes 50. Se você foi do 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, assim vai de 1 em 1, até o 2 vezes 50, quantos números você tem aqui? Do 1 ao 50? 50, né? Então, aqui tem 50 números pares. Se você não souber, faça PA. A forma mais fácil de você concluir que o N de A é 50 é essa aí. A outra é fazer progressão aritmética, tá? Mas vai dar no mesmo. O número de elementos do A é 50. Qual a probabilidade do evento A? Número de casos favoráveis sobre o total de casos. Aqui não tem condicionante. Não tem sabendo o que depois da pergunta, tá? Ou antes. N de A, 50. Total de elementos, 100. Total de casos possíveis. 50%, tá? Eu vou deixar na forma percentual. Ou 1/2, tanto faz. Item B. Qual a diferença do item A para o item B?
No item B tem aqui, ó. Dado que, sabendo que ele é menor que 50. O que, né? Vamos ver. Qual a probabilidade de o número ser par, dado que ele é menor que 50? Qual a probabilidade de o número ser par, sabendo que ele é menor do que 50? Então, vamos lá. Evento A, o número ser par, mas agora tem um condicionante, que é o B. Você sabe que o número é menor do que 50, né? Menor do que 50. Então, o evento A, o número é ser menor, ser par, e o evento B, o número ser menor do que 50. Tá? E aí, aproveitando o item anterior, o A a gente já sabe, o número ser par é o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até o 50. O que interessa agora é exprimir aqui o B, né? Que é o conjunto associado aqui a esse evento. O número ser menor que 50. Você vai colocar aqui todos os números menores do que 50. Então lá, entre do 1 ao 100, né, no caso. Então vai ser o 1, 2, o 3, o 4, o 5. É claro que quando eu falo todos é maneira de falar, né? Você vai botar aqui até quem? Até o 49. Em seguida, o que você tem que fazer? Olhar a interseção. A interseção com B. São aqueles caras que são pares e menores do que 50. Então, quem é que está na interseção aqui? É o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, tarará, tarará, até quem? Até o 48. Porque na interseção ele tem que ser par e tem que ser menor do que 50, tá? Preste atenção nas definições dos conjuntos. Pronto. Então, o que você está interessado agora para saber a tua probabilidade? Número de elementos do B e número de elementos do A inter B, desculpa. Número de elementos do B, qual é? Número de elementos do B, pessoal. Do 1 ao 49, tem quantos números? 49. Número de elementos do A inter B, tu tem que saber quantos números tem pulando de 2 em 2, do 2 até o 48. Aqui tu tem 2 vezes 1, aqui tu tem 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, e o 48 é 2 vezes 24. Então, se tu foi do 2 vezes 1 até o 2 vezes 24, então tem 24 números. O número de elementos de A inter B é igual a 24. Qual a probabilidade que ele está pedindo? A probabilidade de sortear um número par, sabendo que ele é menor do que 50. Vai ser o número de elementos da interseção sobre o número de elementos do condicionante. Pronto, vamos lá. O número de elementos de A inter B, 24, sobre 49. Essa fração por si só, ela é irredutível. Até porque 49 é 7 ao quadrado, 7 é primo, e 24 não é divisível por 7, tá? Eu não vou expressar aqui em termos de probabilidade para ganhar tempo, ou de probabilidade, de porcentagem. Aí vocês expressam, tá? Para fechar, eu vou fazer só aqui o item C, tá bom? Que é o que está faltando. Qual a probabilidade de um número ser divisível por 5, dado que ele é par, sabendo que o número é par? Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Item C. Eu vou chamar os eventos de X e Y, tá? Para modificar um pouquinho. Vou chamar de A e de B, não vai fazer confusão com esses aqui, são eventos diferentes. Então, X. Qual é o evento X? É o evento da pergunta. Qual é o evento da pergunta? Qual a probabilidade de um número ser divisível por 5? O número sorteado é por 5. Então, vamos lá. O número ser por 5. Quem é o evento Y? Condicionante. Qual é a condição? Condição, sabendo que, dado que ele é par, né? Então, vamos lá. O número ser par. Ser par. Vamos lá. Vamos escrever aqui o conjunto X e o conjunto Y. O conjunto X, associado àquele evento ali. O número ser por 5, né? Ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, vamos lá. 5, 10. Aqui eu vou escrever todos, porque é rapidinho. Não. Porque lá é até 100, né? Agora que eu me lembrei. 10, 15, 20. E assim vai até 100.
Mas a gente não está bem interessado no n de x, né? A gente quer o da interseção, então eu vou escrever logo o y também. O número ser par, pessoal, vamos lá. Então vai ser o 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Até o 100, né? O número ser par. Pronto. O que vai ser x inter y? Presta atenção. O que vai ser x inter y? São os números que são pares e ao mesmo tempo divisíveis por 5. Então, você exclui aqui desse conjunto aqueles que terminam em 5. Você exclui, né? Você vai ter o 10, o 20, o 30, 40, o 50, o 60, 70, 80, 90 e o 100. Então, para calcular a nossa probabilidade, a gente precisa saber o número de elementos desse conjunto aqui. Aqui tu tem o seguinte, ó. Aqui tu tem 10 vezes 1. Aqui tu tem 10 vezes 2. 10 vezes 3, 10 vezes 4, até 10 vezes 10, que é 100. Então, isso implica que o número de elementos da interseção, que vai ser o número de casos favoráveis, vai ser 10. Vai do 1 ao 10. E o total de casos é o total do condicionante, que é 2, 4, 6, 8, 10, porque você sabe que o número é par, né? Então, o n de y vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 2 vezes 100, que é 50. Então, aqui vai ter 50 números. Então, a probabilidade requerida, a probabilidade de eu retirar de lá um número múltiplo de 5, sabendo que ele é par, que é isso aqui, é isso que isso quer dizer, vai ser número de elementos da interseção dos dois eventos sobre o número de elementos do condicionante. Os dois eventos, interseção tem quantos números? 10, né? Que é o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sobre condicionante, 50, né? Que são aqueles números que, sabendo que são o quê, hein? Que são pares, né? Sabendo que são pares, né? São os números pares, do 2 até o 100, né? Isso aí pulando de 2 em 2. E você cancela aqui, então vai dar 1/5 novamente, ou 20%. Isso é um problema. Se você quiser explorar um pouco mais, dá para você fazer perguntas interessantíssimas, né? Vamos pensar aqui no item A e no item C agora. Ó. No item A, qual a probabilidade de o número ser par? Deu 1/2, né? E no item C, qual a probabilidade de o número ser divisível por 5, dado que ele é par? Então, se você lança um desafio para a pessoa desses dois eventos aí, né? E pergunta o que tem mais probabilidade de acontecer? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. O evento do item A e o evento do item C tem as mesmas chances de acontecer. Ou seja, você tem as mesmas chances de retirar um número par, fazendo um sorteio aleatório aí, às cegas, no universo de 1 a 100. Você tem as mesmas chances de retirar um número par do que comparando com a chance de retirar um número divisível por 5 de lá, sabendo que ele é par. As chances são iguais, tá bom?